Que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneça com você. Amém? Um professor de sociologia, deu uma tarefa para uma classe. E a tarefa era que esses alunos de sociologia tinham que escolher 200 crianças, 200 meninos, nos piores guetos da cidade, naqueles bairros considerados piores. E olha que esses bairros existem. E esses alunos tinham que estudar os lares, estudar essas crianças, estudar o ambiente em que eles moravam, estudar como era a educação deles. E a tarefa era calcular quantos deles se tornariam criminosos, quantos deles seriam influenciados pelo meio, porque eles acreditavam naquela máxima que dizia que o homem é produto do meio. E a classe fez uma investigação, bem feita, e concluiu que 180 daqueles meninos iriam parar na cadeia, mais cedo ou mais tarde. Bom, esse relatório foi catalogado, foi recebido, a nota foi dada para a turma, mas o relatório foi arquivado, e arquivado de propósito. 25 anos depois, o mesmo professor, só que agora com uma outra turma, claro, resolveu trazer aquela tarefa à tona. E a nova turma teria que localizar aqueles 200 meninos que foram estudados há 25 anos atrás. Agora eles eram homens feitos e a turma teria que comprovar o que de fato aconteceu com eles. E a maioria dos 200 meninos, pasmem, foi encontrada, foi localizada. A maioria, né? Porque alguns, infelizmente, morreram. E somente 4 desses que foram localizados tiveram passagem pela polícia. Os outros eram cidadãos comuns, cidadãos decentes. E estranhando o acontecido, face às circunstâncias, né? Porque foi estudado onde eles moravam, o contexto, enfim. A investigação prosseguiu. E falando com os rapazes, todos mencionaram a influência de uma professora sobre a vida deles. E procuraram a professora, encontraram-na e trataram de saber como ela tinha procedido para dar aquela orientação tão segura para aqueles garotos. E a professora, de forma humilde, de forma simples, disse o seguinte: tudo que eu fiz foi amá-los, tudo que eu fiz foi inspirá-los, tudo que eu fiz foi compreender o que eles poderiam ser. Então, aos nossos mestres, com carinho, feliz dia do professor a todos vocês. Eu fui inspirado, fui motivado e não fui produto do meio, não sou produto do meio. Hoje eu sou produto do meio, do reino de Deus. Parabéns também a muitos irmãos. Não pensem que eu vou fazer injustiça esquecendo o nome de alguns. Na verdade, eu quero parabenizar a todos vocês através desses nomes. Parabéns à irmã Dejanira, ao Marcelo, à Vitória Carvalho, a Sara Oliveira, a Ana Catarina, a Ana Rita, ao José Augusto, ao pequeno Samuel. Que Deus os abençoe e lhes dê muitos anos de vida a todos vocês que aniversariam neste mês. Tá? Que vocês continuem influenciando essa geração com bom testemunho do amor de Cristo que chegou até você e agora deve se propagar. Glória a Deus por isso. Nós estamos falando sobre influência. Vamos continuar falando sobre isso, são desafios constantes. Eu quero que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo, na verdade a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, perdão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler os versículos de 5 a 10. Vamos ler mais um pouquinho, vamos ler a partir do versículo 1.
Portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, não tropecemos, ou não torcemos, perdão, a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. A Nova Versão Internacional diz, a tradução na linguagem de hoje diz que nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servo de vocês, por causa de Cristo. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes ou como vasos de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas não ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Amém, amém, que assim seja. O ministério do apóstolo Paulo explicado aos coríntios, o meu ministério, o seu ministério também, anunciar ao Senhor Jesus, anunciar que nós temos vida com Ele, o propósito de estarmos aqui, nos ver como aqueles que carregam um grande tesouro, uma grande mensagem. O apóstolo Paulo teve que fazer isso porque os coríntios não entenderam muito bem as intenções do apóstolo, e ele escreveu essa carta, essa segunda carta, começando assim, explicando o seu ministério. E apesar dos retrocessos, dos fracassos, Paulo não desistiu da esperança, ele tinha esperança, não abriu mão dela, porque o ministério da nova aliança, esse é o ministério. Nós celebramos ontem a ceia do Senhor, senti falta dessa igreja aqui, ó, dessa massa. A igreja estava aqui, mas não na sua totalidade. Nós nunca vamos conseguir isso, né? Mas ontem foi um momento de comunhão e celebramos a ceia do Senhor aqui no Despertar. E nós lembramos isso, do ministério da nova aliança, que era assim que o Senhor tratava o seu sangue derramado. O cálice da nova aliança, esse é o nosso ministério, ele é transformador. Ele é transformador porque o poder do Espírito Santo, aquele que convence o homem, e esse ministério ele é excelente, ele é muito poderoso. É um ministério de honras, é nosso. E quem disse que nós pregamos a nós mesmos? Foi o que Paulo disse, nós não anunciamos a nós mesmos. Não, nós não pregamos a nós mesmos. O ponto crucial não era se as pessoas acreditavam, aceitavam ou rejeitavam o apóstolo Paulo. Mas o ponto crucial é como elas reagiam a Cristo, que Paulo pregava, que eu prego, que você prega, que Paulo expunha com o seu testemunho, que eu exponho hoje com a minha vida, que você deve expor com a sua. Não a nós, mas a Ele. Damos glória, devolvemos toda a honra. Alguns pregadores, até inimigos de Paulo, vou dizer assim, porque não eram, pelo fato de serem pregadores, todos que pregavam a Cristo. Haviam pregadores de doutrinas falsas. Eles chamavam a atenção para eles mesmos.
o seu orgulho próprio, a sua autoexaltação, e isso encobre a glória de Cristo. Nos dias de hoje existem esses pregadores que, embora venham em nome de Jesus, mas sempre chamam a atenção para os seus feitos, porque eu sou grande, eu tenho a palavra, eu domino, o que eu falar, quando eu acenar, quando eu assoprar, quando eu, e Cristo, onde ele fica? E se auto-intitulam apóstolo, logo seremos os novos Cristos, então, os novos salvadores. A razão para não pregarmos a nós mesmos é porque só Deus dá uma vida nova. Eu não tenho esse poder. Só Ele dá uma nova vida. Agora, uma coisa é certa. Nós já recebemos essa nova vida. Amém? Amém mesmo? Amém? Nós já recebemos essa nova vida. Então, nós podemos testemunhar esse feito. Nós devemos mostrar para as pessoas ao nosso redor, e olha que não são poucas, eu temia isso porque eu me via assim, agora no Ministério da Palavra, envolvido 24 horas por dia com a igreja, eu não tenho mais amigos fora dela. Então eu vou caprichar nas mensagens de púlpito, porque se vierem aqueles que ainda não conhecem Jesus e por acaso adentrarem aqueles portões, eu com uma boa mensagem, eu vou conseguir convertê-los. Lê do engano, porque existem muitas pessoas ao meu redor que não são membros dessa igreja, que não são membros de igreja qualquer, que sequer conhecem Jesus, como diz o cântico, estão ansiosas por aí, não conhecendo a Jesus como eu conheço. Não experimentaram a Cristo como eu experimento uma vida com Ele. Então uma coisa é certa, eu devo mostrar esse Cristo através da minha vida e os benefícios que recebi com essa nova vida. Através dessa nova vida, e como Paulo e muitos outros fizeram, nós podemos inspirar, nós podemos amar as pessoas como fazem nossos queridos professores. E isso é influência. Pode dar o nome a esse ato ou efeito de amar e inspirar, como sendo influência. E todos nós, enquanto vivemos, influenciamos e também somos influenciados. Para nós não estamos fora disso, não é uma mentira, isso é fato. Enquanto nós vivemos, nós tanto influenciamos como somos influenciados. Pense aí, uma vida toda caindo no papo dos vendedores profissionais. Isso é influência. Passamos a vida, ou por anos, caindo na conversa da moda, das tendências do momento, das novidades, das campanhas de doação. Caímos na lábia das operadoras de telemarketing, né? E agora mais recente também, nós caímos na lábia daqueles que vendem pacotes de TV e internet. Caímos na lábia, isso é influência. Somos influenciados e influenciamos o tempo todo. Aliás, desde o nascimento, porque os bebês, eles influenciam seus pais. Por não terem desenvolvido ainda a fala, eles usam o choro como uma forma de comunicação e influenciam os pais quando eles querem algo. Isso é influência da maneira mais simples. E quando seus pais dizem que é melhor, quando você for sair de casa, levar o guarda-chuva, leve, porque vai chover. Isso é influência. Estão te influenciando e isso ocorre naturalmente na nossa vida. Eu vi uma ilustração uma vez acerca dos seres humanos, que os seres humanos eles agem muito parecido com os demais animais, né? Que é um exemplo, os seres humanos agem muitas vezes como o pato. O pato, quando ele nasce, ali aquele patinho, ele tem a tendência de seguir aquilo que ele vê primeiro. Se ele for feliz ao nascer e der de cara com a pata, ele vai seguir a pata. Mas, por exemplo, se ele der de cara com a tartaruga, ele vai seguir a tartaruga, por onde ela andar. E o ser humano é assim.
ele tem essa tendência, né? Quando se trata da nossa capacidade de sermos influenciados, os ditados para expressar essa verdade são muitos. Tem muitos, né? Acerca, por exemplo, das companhias, né? E tem um ditado que diz que será se você não sabe que passarinho que anda com morcego dorme de cabeça para baixo? Isso é influência. O grande escritor C.S. Lewis, grande evangelista também através da sua obra fabulosa, ele disse uma vez que tanto coisas boas como coisas más são contagiantes. Você quer se aquecer? Então fique perto do fogo. Você quer se molhar? Então entre na água. Agora, se você quer alegria, paz, poder, se você quer vida eterna, então se aproxime de quem tem isso. Se aproxime das pessoas que contêm isso. Quem são essas pessoas, queridos? Eu sou uma dessas pessoas. Você é também? Será se a paz que excede todo entendimento não repousa sobre a sua vida? Se não repousa é porque você não tomou posse, mas está à disposição. Muitos ainda não tomaram posse disso, mas alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são marcas daqueles que têm a Jesus, que receberam a nova vida, nos foram dadas. E agora nós devemos decidir de bom grado passar isso adiante. Nós podemos influenciar, queridos. O Senhor Jesus confiou a nós a tarefa de influenciar o mundo. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Os versículos 13 ao 16, diz assim, Mateus 5, do 13 ao 16, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada. Estão comigo? Mateus capítulo 5? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão em casa ou na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Glória a Deus por isso. Jesus enfatiza a necessidade do cristão e de exercer influência, ou influenciar para o bem, no mundo ao seu redor. Que influência devemos exercer no mundo, nesse mundo tão cheio de corrupção, tão cheio do mal, tão cheio de violência? Para definir que tipo de influência, ou como nós podemos influenciar, Jesus, ele usa figuras comuns de um lar, de uma casa, sal e luz, porque por mais pobre, por mais humilde que seja o lar, eles fazem uso de sal e fazem uso da luz. Sal e luz são indispensáveis em qualquer lar. E no versículo 13 o Senhor diz, vocês são o sal da terra. Qual é a função do sal, meu povo? Qual é a função do sal? O sal é tempero que dá sabor à comida. Olha que uma comida sem sal, a gente come. Por causa do que a gente tem que passar ainda nessa vida, muitos precisam adotar essa dieta. E é bom, né, que a gente diminua o sal em tudo. Mas imagina que os alimentos naturais, eles têm seu sabor
e tem em si o sal. No mundo antigo, o sal era algo de muito valor, muito precioso, que talvez você não dê esse valor quando você vai num mercadinho, no supermercado, né? Comprar um pacote de sal, pense num negócio caro, né? E falta não acabar, né? Aqueles mais românticos dessa geração dizem assim, eu já comi vários pacotes de sal com essa mulher, né? É uma declaração de amor muito, né? Para expressar aí que demorou muito tempo essa relação, hoje está durando, né? Essa é a característica mais conhecida do sal, dá sabor, dá sabor. Será que a nossa presença nesse mundo é positiva sim, ao ponto de dar sabor? Será que a nossa presença dentro do escritório, na faculdade, numa sala de aula, na nossa família, né, no trabalho, será se a nossa presença ali dá sabor? Põe um sabor, ou pelo menos muda o sabor daquele contexto? Será, gente? Será que a nossa presença numa rodinha de conversa, com amigos, com vizinhos, num jogo de futebol, estou pegando pesado, né? Será se dá sabor? Será que muda o gosto? Infelizmente, queridos, muitas pessoas consideram que o crente tira o sabor da vida. Vixe, lá vem o crente. Aí, você como é espiritual, você canta o cântico quando dizem isso, né? Quando você escuta, vixe, lá vem aquele crente, aí você todo espiritual diz assim, não importam o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, né? Mas eu me importo o que vão pensar de mim, sabe? Porque o Senhor Jesus disse que eu serei conhecido das pessoas, eu serei notado. Quando o Senhor Jesus, Ele diz que vocês são sal e luz, quando Ele está falando para mim, o Senhor Jesus está, de fato, interessado no que vão pensar do Filho dEle, da imagem e semelhança dEle. Claro. Assim, se o crente vai ser o sal da terra, ele tem que pôr sabor, ele tem que mudar o gosto. Você sabe qual é a outra função do sal? Eu alcancei isso no interiorzinho, né? Lá no interiorzinho, tanto da minha família como da família da Socorro. Enquanto não chegava a energia elétrica, o sal tinha essa função de preservar. Ele conservava os alimentos, principalmente a carne vermelha, né? A carne, o peixe. Preservar, evitar, sabe o quê? A putrefação dos alimentos, a decomposição dos alimentos. Sal tem a função antisséptica, olha só, de limpeza mesmo. O mundo antigo também usava assim, né? E há poucos anos atrás, antes da geladeira ou da energia elétrica chegar em muitos cantos desse nosso Piauí. Se o crente vai ser sal, então ele precisa influenciar dessa forma, de forma antisséptica. O John Stott, ele disse que os cristãos foram colocados por Deus numa sociedade secular para retardar o processo de apodrecimento dessa sociedade. Olha só, Deus pretende que nós penetremos no mundo para evitar que ele apodreça. O sal cristão, olha só, ele não tem que ficar guardado dentro dos templos, dentro das associações, dentro das gavetas eclesiásticas, ele tem que influenciar. Ele tem que, segundo John Stott, nós temos que ser esfregados na comunidade. Como o sal, ele é esfregado hoje na nossa carne de sol, para evitar que ela apodreça. Sal, ele é ligado à pureza. Sal branquinho, né?
Os gregos, os romanos diziam isso, que o sal, ele se origina das coisas mais puras desse mundo, o mar e o sol. Por isso que ele é tão branquinho, tão alvo, né? E até aquele sal que é colorido, que tem outras cores, ele não deixa de ser puro, porque ele também vem das coisas mais puras que o Senhor criou. Se o crente vai ser sal, ele precisa ser um exemplo também de pureza. Como é que o sujo vai tratar o mal lavado? Como é? Como é que o sujo vai influenciar o mal lavado? Já chega de fariseus só os da Bíblia. Aqueles que mantinham uma forma de devoção piedosa enquanto estavam nas praças públicas, nos lugares mais altos, orando, ou então dizendo que o povo faça isso, faça aquilo. Mas no secreto, se mostravam completamente falsos para com o poder de Deus. Então, pense no mundo depravado, pense no mundo onde não existe mais restrições morais, não existe mais. Sexo antes do casamento, isso é comum em qualquer estado, qualquer cidade desse país. Lá no interiorzinho lá da minha sogra, do pessoal da Socorro, lá ainda tem essa cultura. Quando uma jovem quer casar, ela combina com o namorado, então na calada da noite ele vai e rouba ela. Pela janela, já fica com a trouxinha pronta e rouba. 3, 4 dias depois o cara vai lá com a cara mais lavada do mundo, conversar com a mãe, conversar com os pais. A sua filha agora é minha esposa. É assim. Aqueles mais românticos, mais apaixonados, né, justificam isso dizendo assim: mas o nosso amor é puro e aos olhos de Deus nós já somos uma só carne. E o inferno continua enchendo, né? E o inferno enchendo. Imagine, os filmes hoje, eles não têm mais essa censura, né? O sexo está explícito, tanto na TV como no cinema. O sexo continua explícito das formas mais depravadas, inclusive expondo a vida sexual de quem está contando a piada nas rodinhas de conversa suja dos amigos. Muitas vezes rodinhas essas que tem 1, 2, 3, 4 ou 10 crentes. Ou frequentantes ou frequentadores de igreja, né? Eu ainda penso que quando o crente chega nessas rodinhas, a conversa deve cessar, a TV tem que ser desligada. Em outras palavras, o crente, ele deve ser corajoso para poder condenar o mal. Condenar o mal. Às vezes, como diz John Stott, o padrão de uma comunidade se afrouxa por falta de um explícito protesto cristão. Falta cristão de verdade para poder protestar. Então o crente, ele não pode se retirar do mundo. O crente, ele deve se guardar para não ser contaminado, né? Não é fácil. Não é fácil. E aí vem o alerta para a eficácia do sal, porque o próprio John Stott, ele disse que o sal ou cloreto de sódio é um produto químico muito estável, ou seja, ele é resistente demais a quase todos os ataques, ele continua sendo cloreto de sódio. Mas quando Jesus alertou os seus discípulos, no texto que nós lemos, o Jesus disse aqui que o sal ele pode ser adulterado por impurezas. Você pode, sem querer, derramar alguma outra substância dentro do saleiro. E ele vai perder a sua característica antisséptica, ele vai perder a sua característica principal, que é dar gosto na comida. Já pensou se você derruba um pacote de corante ou de açafrão dentro do saleiro? Se você despeja um monte de pimenta dentro do saleiro e mistura ali com aquele sal? Jesus nos alertou para isso. E ele disse que quando o sal se contamina com impurezas, para nada mais presta. Eu digo para vocês, já falei que às vezes eu tive com medo de algumas expressões do Senhor Jesus. Ele foi muito direto, continua sendo muito direto. Para nada mais presta.
A mesma coisa pode acontecer com nós, porque nós somos discípulos, ou conosco, porque nós somos discípulos do Senhor Jesus. O problema, muitas vezes, é que o crente se deixa contaminar com as impurezas do mundo. Ao invés de influenciar, é influenciado. E aí, por isso, ele perde a sua capacidade de influenciar. Ele se cala, ele se conforma, ele não denuncia. Deixa eu contar uma história para vocês. Uma vez, quando eu saí do meu último emprego formal, né, carteira assinada e tudo. E aí, eu peguei aquela rescisão e já fazendo planos com a Socorro. Eu digo, filho, eu não vou correr já atrás do emprego, não. Fizemos os cálculos aqui, dá para a gente segurar algum tempo. Eu queria fazer um preparatório para concurso. Isso antes de ir para o seminário. E aí, na época, anunciaram o último concurso de nível médio para a Polícia Rodoviária Federal. E eu queria muito ser um patrulheiro rodoviário federal. E aí eu fui para o cursinho. Um dos melhores cursinhos da época aqui. E interessante, eu fiquei fascinado pelas aulas, voltei para o ambiente de sala de aula, revi muitas coisas, mas na sala onde eu estava, naquele cursinho, junto com mais 2 ou 3, e só isso, uns 2 ou 3 comigo, novatos de cursinho, o resto era tudo esses concurseiros, que já passaram em muitos concursos, filhinho de papai que, tipo, passei nesse, naquele, não quero não, ainda não chegou no salário que eu quero. Mas estavam tudo ali, estudantes de direito, né, alguns já com curso superior. E eu me identifiquei muito com o jovem, e a gente conversava bastante nos intervalos. E uma vez conversando sobre concurso e tudo, eu descobri que ele era funcionário do INCRA, o Instituto Nacional de Terras, né? Um órgão federal. Aí eu disse assim, amigo, você é funcionário do INCRA? E como é que foi essa história? Eu disse, não, eu já trabalho há 1 ano e pouco no INCRA, assumi. Eu digo, e qual o cargo de nível médio? Eu disse, não, eu tenho um superior completo. Eu sou analista e tal, eu disse lá. Eu digo, puxa vida, eu digo, amigo, eu não vou adentrar mais e perguntar o teu salário, mas fazendo aqui os cálculos, você está saindo de uma função de escritório para ir para uma função de periculosidade, para ganhar a mesma coisa. Me desculpa, não tenho nada a ver com a tua vida. Aí ele disse, não, cara, eu vou te explicar, é porque é o seguinte, eu trabalho no INCRA, mas não é aqui em Teresina não, eu estou de férias, aproveitei, eu sou daqui e vim para cá para poder estudar para a PRF, porque eu trabalho no INCRA lá no Pará, e não é em Belém não, na capital, eu trabalho, aí disse lá o nome da cidade, né? E aí é o seguinte, quando eu cheguei lá, os funcionários do INCRA são todos velhos, todos já em fim de carreira. E aí eu ia ser chefe daquela unidade. Então nos primeiros dias eles me pegaram, me trancaram dentro do escritório lá, cada funcionário com um revólver na cintura, para me intimidar, e disseram, garoto, tu está assumindo aqui e fica na tua, fica quietinho, fica caladinho, bate teu ponto todo dia, que o teu salário no 5º dia útil vai estar na tua conta. O que tu vê aqui, tu fica na tua, fica calado. E aí ele me revelou, depois olhando os papéis, depois que ele se curou daquele trimelique, né? Ele foi olhar os papéis, as coisas, ele percebeu que cada funcionário era grileiro de terra. Cada funcionário tinha roubado uma fatia de terras da União e loteava e vendia, de boa. Aqueles que foram escolhidos para defender as terras da União eram os que roubavam, que grilavam. E ele dizia, eu quero ir para a PRF porque pelo menos eu vou estar no emprego federal com uma arma na cintura e ninguém vai me intimidar. Somos cristãos, seu Aurino. A gente dá outra face. Então, queridos, imagina aí, um cristão num ambiente desse, né? Um amigo meu, há algum tempo atrás, na época dos vale transporte, dos vales estudantis, arrumou um emprego de cobrador e disse que fizeram a mesma coisa com ele. Os cobradores antigos escoraram ele e explicaram para ele como é que ele fazia a troca dos
dos vales por dinheiro, porque se ele trabalhar certinho, ele ia denunciar o trabalho dos outros. Então ele tinha que trabalhar daquele jeito, senão o bicho ia pegar para ele. E aí, cristão? E aí, casa, habitação do Senhor Jesus, como é que tu age numa situação dessa? Tu te cala, tu te conforma, ou você é sal? Mas espera aí, que o Senhor Jesus disse o seguinte: você também é luz. Você também é luz. Certa manhã, às 7h20, um relógio de uma vitrine do joalheiro parou lá por meia hora, ficou parado. Só que os habitantes daquela cidade não sabiam quanto eles eram dependentes daquele relógio. Os passageiros que costumavam pegar o trem no mesmo horário foram iludidos, porque achavam que ainda faltava 20 minutos para o trem das 7h40 passar. Perderam. As crianças chegaram tarde na escola, porque quando viram a hora, ainda pensavam que tinha 40 minutos para brincar. E aí brincaram. Os empregados estenderam um pouco mais a conversa, porque achavam que faltava ainda muito tempo para a fábrica abrir. E chegaram todos atrasados. Por causa daquele relógio, que parou meia hora. E aí houve uma confusão na cidade. Uma confusão enorme. Imagina aí, quer seja conscientemente ou não, a vida de todo cristão exerce influência sobre aqueles que o cercam. A vida de todo cristão exerce influência sobre aqueles que o cercam. Muito mais do que julgamos. E muito mais do que julgamos, a nossa vida, ela também fala ou a favor ou contra Deus. Jó, quando estava se defendendo lá dos amigos, ele disse assim: agora prestem bem atenção na minha defesa. Ele perguntou: vocês vão falar a verdade ou vocês vão falar mentiras em nome de Deus? Vocês vão falar enganosamente a favor dele? Jó sabia disso, né? Então esse é um pensamento solene. Pense bem, a nossa vida ela pode falar injustamente por Deus. Que pode levar alguém a tropeçar, pode levar alguém a cair. Lá em João no capítulo 21, não precisa abrir, tá? Eu vou só lembrar vocês uma história. Pedro, que acompanhou o ministério de Jesus, uma vida muito dinâmica durante 3 anos, muito empolgante, muito empolgada para ele, Pedro. Ele ouviu vários sermões, ele presenciou muitos milagres, viu o cumprimento de diversas profecias. Porém, com a morte de Jesus, o chão daquele homem se abriu. O encanto, a beleza de tudo aquilo que ele viu, presenciou e ouviu, sumiu da vida dele. 3 anos de discipulado. Numa possível fuga agora. Ele precisava tomar uma decisão. E aí sabe o que ele disse? Numa hora bem infeliz da vida dele, ele disse assim: vou pescar. Para que ele disse isso? Quando ele disse isso, mais 6 ouviram. E disseram: nós vamos contigo. Eram pescadores habilidosos, mas há 3 anos atrás. Afundaram as canoas para seguir o mestre. Fecharam a companhia de pesca. Aí o poder da influência. Nós possuímos o poder da influência. Pedro não convidou ninguém para ir com ele, mas quando ele olha à sua volta, 6. E vamos aqui imaginar comigo, tá? A gente tem esse direito. A Bíblia não diz. Mas já pensou se esses 6, ou com Pedro, né? 7, se esses 7 fossem casados, 7 esposas acompanhando o marido, rumo à sua vida passada, negando a Cristo, né? Voltando para a velha vida, 7 com 7. Imagina aí, vamos imaginar mais um pouquinho, se cada um desses 7 tivesse um filho ou 2, quantas pessoas foram influenciadas pela atitude de um homem
que de forma precipitada decidiu inocentemente ir pescar. E embora fossem bons pescadores há 3 anos atrás, passaram a noite ali e não pegaram nada. Não pegaram nada, sabe por quê? Porque eles já tinham posto os pés no reino de Deus. O Senhor já tinha dado a eles uma nova vida. Nada contra o ofício de pescar, mas o Senhor disse: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então, a menos que vocês se empenhem em pescar homens, não vou lhes dar um peixe sequer. Mas Jesus é misericordioso, e quando eles saíram da praia, o Senhor já tinha peixe pronto para eles comerem. Vocês são a luz do mundo, foi o que o Senhor disse, versículo 14 ao 16, de Mateus capítulo 5. Sabe qual é a figura da luz? Deus é luz. Sabe o que significa luz? O povo que andava nas trevas viu grande luz. Deus, Jesus, eu sou a luz do mundo. Sabe qual é a função da luz? Eu sou a luz do mundo. A luz é para ser vista. O farol ainda existe. Existe farol para avião. Está ali no aeroporto, ó. O bichinho, ó. O farol ainda existe. A luz dissipa as trevas. A luz avisa um perigo. Ela é um guia, lâmpada para os meus pés, para que eu não pise em armadilhas, não caia. A luz deve brilhar, sabe aonde? No mundo. Jesus não disse: vós sois a luz da igreja. Ele disse que nós devemos brilhar no mundo. É lá que nós devemos apontar para Cristo. Lá, nós que somos luz, devemos dissipar as trevas. Isso é influência. Continuando a história lá de João capítulo 21, se nós abrirmos mão do projeto de Deus, de sermos luz e sal, de influenciar o mundo para o bem, nosso destino, nosso resultado não será outro. Nossas experiências e técnicas continuam aqui conosco, mas se não dermos bom testemunho, fatalmente, nós não pescaremos nada, nós não vamos influenciar ninguém. Você pode voltar para a sua vida, pode, é um direito seu, galgar os melhores lugares, na faculdade, no mercado de trabalho, pode, mas se não for luz e sal, se não externar a nova vida de Cristo, vai ser só isso. Eu quero compartilhar com vocês um texto do pastor. Esse pastor já está com o Senhor na glória. Tive o privilégio de ler os seus livros e de ouvi-lo no seminário, quando ele esteve conosco. Pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, da Igreja Batista do Cambuí, em Campinas, São Paulo. Ele escreveu um artigo que ainda hoje permanece no site daquela igreja, né? Ele disse assim: um cristão diferente, mas não esquisito. Eu quero ler o artigo para vocês, o artigo com o texto original, mas que tem também algumas observações. Ele diz assim: eu quero ser um cristão diferente. Eu não quero ser conhecido apenas como alguém que não bebe, que não fuma e que não joga. Isso é muito pouco. Sabe por quê? Porque a geração de hoje, a geração saúde, né? Existe essa geração sarada. Essa geração frequenta as academias, come comida natural, não bebe, não fuma e nem por isso são chamados de cristãos. Então é muito pouco. Não quero ser cristão só por me vestir de modo diferente. Por muito tempo no Brasil, a diferença que os crentes queriam mostrar era que se vestiam de maneira diferente. E por isso acabou se tornando motivo de chacota, de brincadeira. Gente desalinhada, desarrumada e com aspecto de doente. Esse era um crente. Uma roupa esquisita não torna ninguém um cristão. Aliás, vocês já pararam para ver como desfiles de moda, alta moda, só mostra roupa esquisita? Não quero ser um cristão gospel.
Até mesmo porque eu sou brasileiro e a minha língua é o português. Há gente com vergonha de ser chamado de crente, de evangélico. Então prefere ser chamado de gospel, moderninho, light, com muito talento comercial e pouco talento espiritual. E tem gente que até ganha muito dinheiro com isso, cobra uma boa quantia para se apresentar ou para apresentar o seu show gospel. Tudo hoje tem cachê. Sem falar da grife Jesus. A grife Jesus vende muito, mas não adianta. Sabe o que é? É broche de Jesus, é caneta de Jesus, meias de Jesus. E sabe-se lá onde isso vai parar. Tem muita gente ganhando rios de dinheiro com esses cosméticos para o cristão moderno. Usar toda essa parafernália do marketing gospel não faz de ninguém um cristão. E aí eu quero abrir um parêntese, uma consideração minha aqui, para explicar parafernália. Parafernália é uma palavra do vocabulário do português nacional, que segundo o dicionário significa um substantivo feminino, que é uma reunião de coisas, objetos, acessórios ou utensílios que possam ser de uso pessoal, ou a reunião de acessórios necessários para a realização de uma atividade específica. Isso é parafernália. Também não quero ser um cristão cheio de frases feitas, tipo, glória, está amarrado, é tremendo. Sabe, repetir esses chavões todo momento como se fossem palavras mágicas, não torna alguém um cristão. Eu quero ser um cristão diferente, que não seja alienado da vida e dos seus acontecimentos. Que saiba discutir e entender as questões existenciais, como a dor, a miséria, a sexualidade, a paixão, o amor. Eu quero ser um cristão que não vive acuado, com medo de tudo, vendo o diabo em toda parte e querendo amarrá-lo a todo momento. Jesus Cristo já o derrotou na cruz. Ele é um derrotado. E eu não preciso ficar me preocupando com ele 24 horas por dia. Eu quero ser um cristão que saiba falar de tudo e não apenas de religião. E que tenha em todas as áreas discernimento e sabedoria. Eu quero ser um cristão que não tenha uma atitude conformista diante do mundo, do tipo, mas Deus quis assim. Mas que eu seja um agente de transformação nas mãos de Deus. Que a minha diferença não esteja nas roupas, mas na minha essência. Meu coração bom, meus olhos bons. Quero ser um cristão que cria filhos com liberdade, apenas corrigindo-os, para que eles cresçam e desabrochem toda a criatividade que Deus lhe deu. Eu quero ser um cristão que vive bem com o seu próximo. Eu quero ser reconhecido como um cristão pelo que eu sou e não por aquilo que eu não faço. Eu quero ser um cristão simpático com os outros, agradável, piedoso, que se entristece com a dor do próximo, mas também se alegra com o seu sucesso. Aliás, você já reparou que as pessoas se solidarizam com nossas derrotas, mas pouco manifestam alegria quando nós vencemos? Enfim, eu quero ser um cristão que não precise se anunciar como tal, porque minha vida assim o professa. Eu não quero ser um cristão que precisa todo o tempo ficar falando que é um cristão, para que os outros saibam. Mas eu quero viver de tal modo que os outros percebam Cristo em mim. Quero que você pense um pouco. Qual é a sua expectativa para os próximos anos? Eu sei que você deve estar planejando se casar, estudar, se formar, comprar um carro, adquirir outro bem, quem sabe, não sei. Mas é importante você saber de uma coisa, você incluiu Deus nisso? E mais ainda, o que você tem sonhado pode influenciar as pessoas que estão ao seu redor de alguma forma? Pense nisso, será que as escolhas que você está fazendo têm influenciado as pessoas ao seu redor?
Eu tenho a resposta, tem influenciado sim. Agora eu pergunto, tem influenciado bem ou para o bem? Ou tem influenciado para o mal? Eu não estou falando aqui de status social. Quando eu digo, ou quando eu pergunto, será que você está influenciando para o bem? Não estou falando de status social, da sua posição social. Não quero saber dos seguidores que você tem na sua fanpage, na sua rede social. O número de amigos que lhe seguem nas redes sociais. Eu estou falando de testemunho. O que você tem sonhado te trará algum testemunho que você pode compartilhar? Você escolhe o que todo mundo escolhe ou você resolveu viver de forma diferente? Você tem sonhado com o futuro do seu filho? Hã? Se você tem sonhado com o futuro do seu filho, você é pai, então seria bom que você ensinasse a ele a ser um homem gentil, né? Que respeita outros homens, mas que respeita principalmente as mulheres. Se você está preocupado com o futuro do seu filho, então é bom que você comece dando um bom exemplo dentro de casa, tratando a mãe deles com respeito, com amor, com carinho, doando-se pela família como Cristo ordenou. Essa é a melhor maneira, ou seja, é melhor você fazer isso agora do que chorar depois pelo psicopata que ele vai se tornar, que não vai aceitar o fim de um relacionamento e vai sair por aí espancando, perseguindo mulheres, tirando vida das pessoas. Você já pensou nisso? É só o que está aparecendo agora na televisão, né? Feminicídio está em alta. Mas aqueles que causam feminicídio são filhos de alguém. Que tipo de influência sofreram dentro de casa pelos pais? Será que tiveram pais? Eu tenho um desafio muito grande com as minhas filhas. Eu sou pai de filhas. Eu preciso ser um bom companheiro delas. Eu preciso ser cavalheiro com elas. Para que elas não aceitem nos relacionamentos que elas tiverem algo inferior ao que o pai delas tratou ela. Que não aceitem de maneira nenhuma algo inferior ao nível do tratamento que eu vou dispensar a elas. Vou fazer questão que elas se acostumem com esse padrão, com esse nível de tratamento, de cavalheirismo, de compreensão, de ouvi-las. Vou me esforçar. Você está sonhando com o futuro da sua filha? Hã? Você que é mãe? Você que é pai também? Então seria bom que você, pai, mãe, se tratasse com respeito dentro de casa, não é não? Para que elas vejam. Que vocês demonstrem amor um pelo outro dentro de casa, não é? Para que a criança não cresça, essa mocinha não cresça achando que todo homem é igual, que nenhum presta. É melhor você fazer isso agora do que chorar pela mulher fria que ela vai se tornar, traumatizada, ou assexuada, ou seja, aquela que tem aversão ao sexo, ou aquela que prefere a companhia das pessoas do mesmo sexo. Você já pensou, já parou para pensar nisso? Às vezes a gente critica a filha de fulano. Mas que pai, que mãe, que exemplos elas tiveram dentro de casa? Uma vez estávamos os 4 dentro do quarto, né? Naquele, como a gente diz, naquele ciribolo, né? Você já ficou num ciribolo com seus filhos, na cama ali? Já, Júnior? O tempo todo, né? Aquele ciribolo ali. Aí teve uma hora que a Socorro me puxou assim, as meninas estavam falando, né? Estavam conversando. A Ingrid estava numa rede. Aí a Socorro me puxou assim, me deu um beijo. Aí Yasmin, eu estou falando. Aí a Ingrid, calma Yasmin, tu não sabe não? Eles se amam. Ora mais. Não prestou não, né? A gente caiu na gargalhada. Ela disse, Yasmin, tu não sabe não? Eles se amam. Glória a Deus por isso. Pare para pensar nisso, meu querido.
Vamos cantar mais uma vez, que o Senhor nos ensine a ser influência para essa geração. Vamos cantar de todo o coração essa música que o ministério criou, que essa letra que Deus deu aos meninos aqui para essa série. Eu quero compartilhar com vocês o Evangelho segundo você. É um poema, do pastor Aldenir Araújo. Ele disse assim: há um Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João também. Há um Evangelho que muitos estão lendo. Mas há outro Evangelho que muitos estão lendo. Sabe qual é? O Evangelho segundo você. Todos os ensinamentos que encontramos na Bíblia são fatos que sabemos ser verdade. Você deve vivê-los para torná-las o Evangelho segundo você. Muitos não leem as palavras da Bíblia. Vou lhes dizer o que alguns devem fazer, ou o que eles fazem. Eles estão lendo um livro que só você está escrevendo. Sabe qual é? O Evangelho segundo você. Há um grande poder na pregação do Evangelho. A Bíblia ensina que isso é verdade. Mas o sermão mais provável de influenciar os outros, sabe qual é? O Evangelho segundo você. Deus nos ajude a ser fiel a Jesus. Viver todos os seus ensinamentos tão verdadeiros, para que todos possam ver o Santo Espírito, que também está expresso no Evangelho segundo você. Você está escrevendo um Evangelho, um capítulo a cada dia, por coisas que você faz, por coisas que você diz. Outros leem esse Evangelho. Seja infiel ou verdadeiro. Diga, o que é o Evangelho segundo você? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos dê ousadia e intrepidez para nós influenciarmos esse mundo, sermos luz e sal.